Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, principalmente para pais, educadores, para a família, sobre o autismo. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é no domingo e nessa sexta-feira, dia 31, a Univale promove o primeiro seminário sobre os desafios do autismo. Mas que desafios são esses? São esses sobre o transtorno do espectro do autismo, que ainda confunde muito as pessoas. Aqui no estúdio eu vou conversar com a doutora Cristina Maria Pozzi, que é neuropediatra e também professora aqui da Univale, e com a Adriana Souza, que é mãe de autista e é integrante da AMA, a Associação de Mães de Autistas, aqui de Itajaí, uma associação recém-fundada por essas mães que lutam aí pela melhor qualidade das crianças. Obrigado pela presença de vocês, Adriana, obrigado aí. Sei que você deixou aí o Giovanni com a sua mãe para poder vir aqui na entrevista. Muito obrigado aí, viu? Doutora Adriana, doutora Cristina, que desafios são esses que vão ser discutidos nesse primeiro seminário? Bom dia, obrigada. Os desafios são muitos, né, Almeri? Na verdade, desde o diagnóstico, do reconhecimento precoce, quadros que se sobrepõem, crianças com muita agitação, que por vezes são diagnosticadas como déficit de atenção e hiperatividade, mas que de base representam, na verdade, os déficits da comunicação e da interação social, que são próprios do autismo. Desafios com relação aos tratamentos, tanto os tratamentos de terapia quanto o tratamento medicamentoso. E principalmente o desafio com relação à inclusão escolar, que é assim, um nó no calcanhar de Aquiles, assim, de muitas crianças, de muitas famílias, de muitas escolas, pela dificuldade que é, de fato, incluir com todas as letras maiúsculas essas crianças. Há essa dificuldade ainda na rede pública, nas escolas particulares também? Por tudo, por tudo. Na sociedade, de um modo geral, diariamente nós ouvimos assim, queixas e muito sofrimento em virtude de uma dificuldade muito grande de seguir o processo pedagógico, educacional e de aceitação na sociedade como um todo dessas diferenças que muitas vezes, né, causam um grande impacto tanto na vida da criança quanto na vida das famílias, que acabam deixando, né, muitas vezes de trabalhar, as famílias seguem uma rotina muito atribulada de cuidados e precisam se reorganizar no todo, né? A Adriana é um exemplo disso, né, Adriana? Deixou a profissão para poder se dedicar ao Giovanni, que hoje tem 10 anos, é isso, Adriana? Como é que você começou a perceber que o Giovanni tinha autismo? O Giovanni, ele demorou a falar, né? Na verdade, até hoje ele não fala, mas a gente percebeu que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, ele nos desenvolvia a fala. E com de 8 a 10 meses ele já estava falando mamãe, papai, ele já estava tendo uma vida normal, né? De uma criança normal. Aí ele parou, parou de falar. E a gente percebeu também que ele não visualizava, não olhava no olho da gente, não usava os brinquedos para brincar, mas ele encarrilhava os brinquedos, era como se fosse um objeto, não um brinquedo. Ele não usava o brinquedo na função que o brinquedo tinha, de um carrinho para rodar, de um lápis para escrever, mas tudo fazia parte de um encarrilhamento, de uma sequência que só ele sabe o que ele queria fazer ali. E com isso, ele teve foi difícil adaptar também. Logo que nós chegamos aqui em Itajaí, eu pus ele na creche e ele demorou 6 meses a adaptação. Então a gente achava assim que não sabia se podia ser uma manha, o que era, né? E até então eu não sabia que ele era autista, e até foi bom que eu não soubesse, porque talvez se eu soubesse eu não teria nem deixado ele se adaptar. E na creche também a professora notou que enquanto ela estava com a turma num lado, o Giovanni ia para o outro. Nas atividades, ele não se inteirava, ele queria ficar afastado, ele ficava no cantinho da sala. E nessa conversa entre mãe e a profissional, a gente chegou à conclusão que ele era diferente. Mesmo porque eu tinha outros filhos e via a diferença, né? Até que a gente chegou, levou ele na fono, por causa da fala.
a fono mandou para o neurologista e assim começou o tratamento do Giovanni. Exames que não davam nada, neurológicos, que não acusavam nada, que não tinha nada. E a gente foi trabalhando até chegar a essa conclusão do diagnóstico. É difícil para a medicina, no primeiro momento, diagnosticar, doutora, esse transtorno? Confunde, às vezes, a pessoa, mas para a medicina, como é que é isso? Olha, para um bom observador, desde pais e profissionais, muitas vezes o diagnóstico você consegue reconhecer por volta do primeiro, segundo ano de vida. A dificuldade muitas vezes ainda é a aceitação das famílias, né? E um bom olho clínico do profissional que está avaliando. As formas mais leves, elas são mais difíceis de identificar, porque via de regra a criança se desenvolve dentro de um padrão dito normal. Ela fala no tempo certo, anda no tempo certo, tem uma inteligência muitas vezes normal, até acima da média. Então as dificuldades vão surgir principalmente quando ela começa na escola, nas habilidades sociais, no engajamento social, coisa que até então em casa não seria observado. Mas nas formas que cursam, como no caso de Giovanni, de atraso de linguagem, a identificação nós conseguimos identificar mais precocemente, né? Por volta de 2 anos, 3 anos, quando é o tempo certo para a criança iniciar tempo limite para a criança desenvolver a linguagem. Pode ser confundido com outros transtornos, doutora? Ou é claro o espectro do autismo? Não é assim, não é claro. Tem muitos diagnósticos diferenciais. Como o diagnóstico é essencialmente clínico, você até o momento não tem nenhum exame que comprove, diferentemente de vários outros que você faz uma tomografia, uma ressonância e o quadro está estampado no exame de imagem. No autismo você faz ressonância, exame genético, uma série de coisas e na grande maioria das vezes não aparece nada. Então o diagnóstico é clínico, depende das características e, portanto, outros quadros podem confundir, como um atraso de fala, que pode ser decorrente de uma deficiência auditiva. Mas aí os outros sinais do autismo não se farão presentes, como a dificuldade na reciprocidade social, na interação, a forma de brincar, alguns comportamentos repetitivos que a criança assume, adesão a regras e a rotinas. Então, dificuldade de você mudar a regra, mudar a alimentação, mudar uma rotina, que fazem parte do transtorno do espectro, né? E as dificuldades sensoriais também, que agora entraram como critério clínico, que é a aversão ao barulho, a aversão ao toque, a aversão às vezes assim, uma roupa apertada, uma etiqueta. Então, isso são sutilezas que vão compondo esse quebra-cabeça que é o diagnóstico. Adriana, a doutora falou, né, de um dos desafios aí que é na educação, né? O seu filho estuda numa escola pública, sim, né? Como é que é o ambiente? Como é que é para ele? Como é que você sente isso na escola pública, na educação? Há uma dificuldade? Há bastante dificuldade. Tanto na inclusão, né? Nessa dita inclusão, que eu nem culpo os profissionais, porque realmente você está em uma sala com 32 alunos e uma criança ali não querendo ficar na sala, às vezes levanta, grita, não quer fazer, não faz atividade, para eles também fica complicado. E para nós pais, porque nós vamos deixar nossos filhos em casa, não tem condições de deixar em casa, né? A gente quer que ele cresça, que ele se desenvolva. Talvez ele não tenha desenvolvimento de uma criança normal, mas qualquer ganho que ele tenha dentro da escola, seja pedagógico, seja inclusão, seja brincando com os amigos e tendo aquela interação, todos os ganhos para nós é muito importante, né, para nós pais, né? E o Giovanni teve bastante dificuldade no sentido de ele sempre foi mais cuidado na escola do que direcionado a um estudo, né? Então eles cumprem aquele tempo dele na escola para que o pai vá buscar, mas é difícil a criança que se desenvolve realmente pedagogicamente, né? Que aprenda a escrever, que aprenda a fazer alguma coisa, alguma interação dentro dos estudos. Hoje, a gente está até conseguindo chegar a um consenso com o profissional que cuida dele, a gente está tentando ensinar ele. Tanto é que nós descobrimos, ele sabe o alfabeto inteiro,
Se você perguntar para ele qual que é o A, ele põe o dedo, ele mostra, só que ele não escreve, ele não desenvolve aquilo, né? Na verdade, existe uma desorganização, assim, até a questão da fala, porque eu sei que ele consegue falar, porque algumas vezes, quando ele está muito bravo, ele fala o que ele quer. Mas eu acredito que ele não consiga falar, não que ele não saiba, né? Ele não consiga pôr para fora aquilo que ele quer falar. E o desafio também é mostrar para o profissional que a gente já entende ele, a gente já olha para ele e sabe o que ele quer, porque é uma convivência, né? E às vezes eles ficam mais nervosos porque eles não conseguem se fazer entendido do que eles querem. Às vezes quem no banheiro está levantando, não porque está levantando porque quer bagunçar, mas naquele momento ele está levantando porque ele quer ir no banheiro, outro momento porque ele queria bagunçar, ou porque não queria ficar na sala. Então esse discernimento de saber o que ele quer, para pegar ele pela mãozinha, levar para... E daí não deixa, né? Porque não quer bagunçar a sala. Aí acaba fazendo na calça, acaba ficando bravo, gritando. Então, é uma coisa assim que nós pais, eu mesmo já consigo discernir mais. Por quê? Porque eu tenho mais 2 filhas em casa e tenho uma casada. Então, eu conheço as fases deles, a fase da adolescência, a fase... Então, eu sei discernir muitas vezes, algumas vezes não. Mas muitas vezes eu sei discernir o que é uma crise, o que é uma birra, porque ele quer alguma coisa e eu não estou dando. Através dos outros filhos, porque eu passei por essas fases com as outras crianças. Então eu acredito que os pais que têm só um filho, que não conhece essas fases, que não teve essa experiência com uma criança normal, devem ter uma dificuldade ainda maior. Porque ainda eu consigo... E a professora na escola, como que ela vai discernir isso, né? Só com a convivência, só que todo ano muda a monitora. Então não existe essa convivência que precisaria ter para ela acostumar entendimento. Com o Giovanni, porque o Giovanni é uma pessoa única. Tem outros autistas, ele é um autista, ele é único. Então é bem complicado. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a doutora Cristina e também com a Adriana a respeito do autismo, a respeito desse seminário e das conquistas aí que a gente tem que ter pela frente a respeito da questão desse transtorno aí, que é importante que as pessoas identifiquem, conheçam e também respeitem, né, o autista e a família. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é autismo. No dia sexta-feira, a Univale vai realizar o primeiro seminário sobre os desafios no autismo. É um assunto bastante importante que diz respeito à educação, à saúde, à família em si e à sociedade, né? No domingo, dia 2, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu converso aqui no estúdio com a doutora Cristina Pozzi, que é neuropediatra e também professora aqui da Univale, e também com a Adriana, integrante da Associação de Mães de Autismo, uma associação que foi criada recentemente aí para lutar pela qualidade de vida das crianças, principalmente que tem transtorno de autismo. A Adriana, que é mãe de um autista. Doutora Cristina, a Adriana, no final do primeiro bloco, estava falando aí da questão da inclusão, né? A inclusão é um dos principais tratamentos para o autismo, principalmente a inclusão escolar, doutora. Como é que isso funciona? Como é que isso tem que funcionar? Quando nós nos deparamos com uma criança com um transtorno do espectro, nós temos que pensar numa rede de cuidados. A escola é um dos apoios. Primeiro ponto, família, profissionais da saúde, né, e a escola e a sociedade, então, como um todo. Essa é a rede que precisa estar ligada e engrenada para funcionar. Então, sim, a escola é um dos pontos de apoio, principalmente no que diz respeito ao engajamento social e ao aprendizado formal e de comunicação e de autonomia, né? Um dos pontos específicos assim do tratamento são as abordagens comportamentais na área de psicoterapia, fonoaudiológicas para o treino de habilidades de linguagem e outras terapias como terapia ocupacional, fisioterapia, em casos que você percebe a necessidade dessa abordagem. Quando a criança exibe sintomas de agressividade, de hiperatividade, crises convulsivas, distúrbios do sono, lança-se mão também do uso de medicamento específico nessas situações,
Mas quem trata o autismo são os terapeutas, são os profissionais da saúde e, obviamente, que da educação também. Então, a família, nesse caso, sempre é o primeiro ponto de apoio. Ela precisa ser informada, orientada, ter acesso às informações de qualidade e entender o funcionamento daquela criança, principalmente saber que muitos comportamentos são decorrentes de percepções diferentes do mundo, né? E depois, na sequência, depois que foi feito o diagnóstico, que é clínico e é feito por um médico, você faz essa rede, então, de cuidados, escola, saúde e a sociedade como um todo. Onde procurar esses recursos até no primeiro diagnóstico e tudo mais? A rede pública de saúde, ela já tem esse atendimento, doutora? Sim. Sempre estamos longe do que é o ideal. Sempre a oferta é menor que a demanda, né? Você tem sempre um número de crianças em fila de espera para o atendimento, para o diagnóstico. Mas, felizmente, desde 2014, o governo federal, pelo Ministério da Saúde e a Univale contemplaram um convênio e criaram um centro especializado em reabilitação aqui, que atende os municípios da ANFRE, os 11 municípios da Associação da Foz do Rio Iguaçu. Então, tem uma equipe multidisciplinar que avalia, né, e presta o atendimento a essas crianças até os 12 anos. Outros órgãos, outras instituições que dão esse apoio são as APAES, as AMAs, né, os CAPSIs, e os postos de saúde lá na base, né, as unidades básicas, têm muitas vezes o cuidado de identificar e fazer esse encaminhamento para a investigação e para o diagnóstico. Isso é importante. Adriana, você havia falado, né, que para você é um pouco mais fácil, na realidade, digamos assim, lidar, né, com o espectro do autismo do seu filho, porque você tem outros filhos e vê o comportamento diferente. Para quem tem um filho único, né, é complicado. Por quê? A sociedade, ela ainda recrimina um pouco quando você sai com seu filho, por exemplo, se ele está agitado e tudo mais, pensam que é o que eles dizem popularmente de uma birra, é isso? Assim, a sociedade não está preparada ainda para lidar com autismo. É que, na verdade, a maior parte das crianças autistas, se elas forem só autistas, não tiver nenhuma patologia a mais, elas são, assim, totalmente normais. Elas não têm uma característica, um rosto diferente, né? Então, elas são uma criança ditas normais. E numa birra, numa crise no meio da rua, é bem complicado, porque automaticamente eles olham pra gente, assim, como quem não educa o filho, quem não dá limites, né? Então, a gente enfrenta isso num supermercado, numa fila, eu falo onde que o Giovanni se agita, né? Na rua, num parque de diversões, tipo, um limite de uma balança ali, tá ali, a criança sair, correr, pegar a balança, ou ir lá, muitas vezes como o Giovanni fez, ir lá na balança que já estava ocupada, querer aquela balança. Então é bem complicado, assim, você tem que explicar, você tem que estar o tempo todo explicando, olha, meu filho é autista, me desculpe, né, por essa situação. Isso também vai educando a sociedade, né, doutora? É isso que a gente recomenda para as famílias, para se utilizarem, inclusive, desses momentos onde os olhares se voltam, né, e você se sente mal por aquela situação, mas ter forças para olhar para aquela pessoa que está criticando e falar, não, olha, veja, ele é diferente, ele tem essas características, ele está no espectro do autismo, por favor, compreenda, e ele é assim, desculpa, mas estamos trabalhando para melhorar, mas... Então, nós sempre procuramos, não é incomum pais, né, e famílias trazerem esse tipo de queixa, de observação dos demais. E muitas vezes isso impede uma vida social dessas famílias. Tem muita gente que fala assim, a gente não sai mais com o nosso filho porque não dá. Porque para o desenvolvimento dele é interessante fundamental sair, né? O convívio, né? A exposição. Não precisa ser em ambientes que
que o deixem extremamente desconfortável, ambientes muito cheios, muito barulhentos, mas eventualmente uma volta na praça, almoçar ou jantar em algum lugar, enfim, são coisas do cotidiano, da vida normal, em sociedade. Então, tem muitas famílias que sofrem por esse impedimento de sair, pela dificuldade que tem de sair, pelos olhares curiosos e muitas vezes feios, né, dos outros. E a gente vê já os autistas trabalhando, frequentando universidade e tudo mais, né? Então, realmente é preciso essa compreensão para que ele se desenvolva, né, doutora? Sim. Você sabe que a grande maioria dos autistas não está diagnosticada, né? A grande maioria é adulto, né? E, portanto, ainda não foi identificado. Nós estamos sempre procurando a identificação precoce, então nos reportamos sempre à criança. Mas é uma doença, é um distúrbio que acomete indivíduos de todas as faixas etárias. Então, dentro de todo o espectro, 1/3 mais ou menos está com a faixa da inteligência normal e consegue atingir uma vida satisfatória, com trabalho, família. Então, por aí você deve, com certeza, encontrar pessoas que estão no espectro vivendo dentro da sua característica. E bem, né? Agora, Adriana, como é que está sendo estruturada a associação? Nós estamos ainda no começo, né? Já estamos nos reunindo como pais, trocando experiências, dificuldades, necessidades. Já temos uma boa quantia, um cadastro bem grande de pais conosco. Estamos aí trabalhando para conseguir o recurso para futuramente poder dar o atendimento, dar uma continuidade de um atendimento para essas crianças. Doutora, como é que vai ser o seminário nessa sexta-feira? Espero que seja bem cheio, pelo que eu soube, a busca foi bem intensa. Pelo fato de ser um quadro tão frequente, as pessoas têm uma necessidade enorme dessa informação. Os palestrantes são pesquisadores e professores doutores da Universidade de São Paulo. São pessoas de renome no contexto científico e de pesquisa nacional. Muitos livros, artigos e publicações do Dr. Francisco e da doutora Evelyn. E espero que seja muito proveitoso, que seja o início assim, de uma série de momentos para discutir esse tema. Tá certo, então vai ser sexta-feira no auditório do Bloco de Direito, é isso? Do Direito, a partir das 13h30 até as 18h30. Tá certo. Obrigado, doutora Cristina, pela sua presença aqui. Adriana, mais uma vez, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Bacana aí essa atitude, né, realmente de mostrar que seu filho é autista, que precisa conviver em sociedade, que é o melhor tratamento, a melhor terapia, né? Sim. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Sucesso lá no seminário, doutora. Obrigada também e apareça. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.